começando, não é mais um Aqui com o Benja, é o Aqui com o Benja. Não é todo dia, não é toda hora. Diria que é raríssimo a gente ter o prazer de entrevistar uma lenda. O único homem no mundo 4 vezes campeão mundial. Bi como jogador, 58, 62. Campeão como treinador da maior seleção de todos os tempos, em 70. E depois campeão como coordenador técnico em 94. Ó, Mário Jorge Lobo Zagallo. Puxa vida, que prazer. Obrigado, Zagallo, por essa alegria aqui, viu? O prazer é todo meu estar no seu programa. Não, Zagallo, não fala isso que eu choro. Eu vejo toda vez. Eu vejo. É mesmo? Claro. Poxa vida, meu Deus do céu. Ó, eu tô numa emoção tão grande que eu vou respirar e me controlar. Mas vamos lá, antes da gente começar o papo, vamos ver a história de Mário Jorge Lobo Zagallo. Vamos ver. Mário Jorge Lobo Zagallo. Nome gigante, forte, nome de vencedor. Leonino, um rei da selva. Brilhou como raros nos campos. Sangue verde e amarelo que pulsou desde a infância. Alagoano de nascimento, carioca por opção, brasileiro por devoção, campeão por vocação. Zagallo, que nasceu em agosto de 1931. 31 que é 13 invertido. Mário Jorge, que ganhou o primeiro título importante na seleção em 1958. 5 mais 8 dá 13. 13 o número escolhido por ele. Tudo por causa da esposa, devota de Santo Antônio, que é festejado no dia 13 de junho. 13, na numerologia, significa mudança. Zagallo foi um camaleão. Como jogador, era ponta, mas fazia muito bem a função de quarto homem do meio-campo. Por isso, foi tão importante nas seleções campeãs mundiais em 1958 e 62. Zagallo transformou o nosso futebol. Canhoto, mas sempre tinha aquele pé direito da sorte. Fé nunca lhe faltou, competência também não. Foi assim também como treinador. Comandou a melhor seleção brasileira, a do Tri, em 1970. Zagallo inovou, recheou a equipe de autênticos camisas 10. Como coordenador técnico, também foi vencedor na seleção tetracampeã em 1994. 4 vezes vencedor em Copas do Mundo. Zagallo é único. Zagallo é mito. Zagallo, a gente viu a tua história, realmente é uma história emocionante, é uma história de conquista, de vitórias, um único no mundo, 4 vezes campeão mundial. Ô Zagallo, naquela época que você começou a jogar futebol, não é igual hoje. Hoje o jogador é popstar, hoje o pai quer que o filho jogue, a mãe quer que o filho jogue. Naquela época era diferente, né? Os seus pais te incentivaram, Zagallo, a ser jogador de futebol ou não? Não, eu já tinha um dom desde garoto e eu comecei a minha vida dentro do futebol no América Futebol Clube. Meus pais, alagoanos também, vieram para o Rio e o meu pai era representante de uma firma Alexandria de tecidos e toalhas, que era do irmão da minha mãe. Ele era sócio, um dos sócios da fábrica Alexandria. E aí, essa vinda para o Rio de Janeiro, fomos morar na Tijuca, perto do América Futebol Clube. E ali eu engrenei.
Mas seus pais queriam falar, não, vai ser outra coisa? Não, eles não. Claro que eu estava estudando, não estava pensando em ser jogador de futebol. Tanto que eu joguei no juvenil, antes até no infantil, iniciando uma carreira em que eu não ganhava nada. Eu jogava por prazer. Meu pai se tornou conselheiro do América Futebol Clube e eu, como jogador do clube, eu pagava 20 mil reais por mês, era sócio do clube. Quer dizer, o senhor pagava para jogar em vez de receber? Exatamente, eu pagava para jogar. 48 e 49, eu nunca recebi um tostão do América. Aí foi um começo. Depois é que eu fui para o Flamengo. Eu fui fazer o Exército, na Polícia do Exército. Não pelo físico, mas eu jogava bola e o pessoal da Polícia do Exército pegava os melhores jogadores de futebol, de basquete, que eles ganhavam a Olimpíada. Sim. Eles aí te pegaram. Exatamente. Então, a minha vida foi aí, começando assim. Lá eu encontrei um soldado, né? Que eu já estava sendo soldado também, que ele jogava no juvenil do Flamengo. E no América estava em obra. Não estava lá, disse, por que você não vai lá? E aí eu fui lá no Flamengo, pelo convite do lateral esquerdo. Do Exército, que era soldado do Exército, exato. Ô Zagallo, infelizmente eu não te vi jogar, eu não vi jogar. Mas eu já conversei com muita gente que te viu jogar e que falaram que o senhor já era um cara moderno à época, porque não tinha uma posição fixa, né? Mas se perguntasse para você, se eu tivesse na época, ela fala, Zagallo, qual a tua posição? O senhor responderia o quê? Bem, eu comecei com a camisa 10. Já com a moral. Moral toda. Eu jogava com a camisa 10. Aí depois, eu já, garoto, enxergando a coisa já de uma outra maneira, no ano seguinte, eu fui para a ponta esquerda. Saí da 10 foi para 11. Mas por que isso? Porque eu via uma seleção na minha frente, já com um garoto. Eu pensava em jogar na seleção brasileira. E para chegar com a 10 era muito difícil. Então eu fui jogar com a 11. Então passei a jogar com a 11. E isso foi no América, 48 e 49. Depois eu fui para o Flamengo. Fiz uma mudança sem jogar em Niterói. Eu ia fazer uma transferência. Foi o que o Flamengo fez. Fez uma transferência para o Canto do Rio via Flamengo. E aí eu comecei a minha vida profissional. Garoto, no juvenil ainda, já jogando pela ponta esquerda. Agora, eu era um jogador
driblador. Eu era daqueles que ia para frente, para cima. Partia para cima. E depois, com isso, nesse intervalo todo, apareceu o Freitas Solis, que era o técnico principal do Flamengo. E ele, toda vez que eu pegava a bola e driblava, ele fall contra. Fazia fall contra, eu digo, eu estou perdido. Aí eu seguia a maneira que ele queria. Então ali eu comecei a fazer já o vai e vem. Ia para o ataque e voltava, ajudava para marcar. Exatamente, eu era um jogador de 100 metros. Ponta esquerda, com a posse da bola. E quando perdia a posse da bola, voltava para ajudar a marcação. Então eu fazia uma dupla função. Isso já com o Solis, né, que foi 52, 53, 54. Eu fui tricampeão pelo Flamengo. Que loucura, que loucura. Olha, né? E hoje tem a concepção de ser moderno isso, né? É, de fato. Hoje todo mundo, se não fizer, está perdido. Ô, Zagallo, eu vou te fazer uma pergunta sacana. Vai. Vou te fazer uma pergunta sacana. Eu não deveria, mas vou fazer. Pede. 58, 62, 70 e 94. Qual que era o melhor time? Eu não queria te sacanear, Zagallo, mas não aguento. Não, mas eu posso dar uma resposta boa também, pô. Pô, por favor. Eu vou falar uma como jogador. Tá bom. E uma como técnico. Tá bom, o senhor pode tudo. Em 58, foi a primeira Copa do Mundo que o Brasil conquistou. E eu estava pela ponta esquerda, fazendo essa dupla função já em 1958. Então, esse foi um grande time, que não se fala mais nele. Também nós estamos em 2019, ficou por lado, mas eu jamais vou esquecer. E a outra como técnico, que já foi mais badalada, foi a de 1970, eu como técnico. Eu tive a felicidade de ser o jogador escolhido pelo Fiola em 58, porque tinham o Pepe e o Canhoteiro. Eram dois jogadores de drible. O Pepe era um ponta de fazer gols. Chutava forte, jogava forte, mas eu sempre falei, era um jogador de 50 metros. E o senhor era de 100? E eu era de jogador de 100. Então, houve uma diferença muito grande. Então, a mudança tática que foi feita dentro da seleção, como jogador, primeiro, em 58 eu já fazia. Eu fazia como um terceiro homem, sem a posse da bola, e eu fazia o ponta esquerda na frente, com a posse da bola. Mas precisava ter um preparo físico invejável, né? E eu tinha. Tanto que o próprio Solis, numa excursão, eu estou pulando agora um negócio, ele chegava para mim assim, olha, eu dependo muito de você, porque nós jogávamos sábado e domingo, e eu corria a mesma coisa. Então ele me botou no pedestal, né, que eu era necessário e importante dentro dessa função. Que coisa, né? Ô Zagallo, fala uma coisa. Mas eu falo. Em 70, então eu como técnico, eu fiz uma mudança total e radical
dentro da seleção brasileira. E como é que você chegou à conclusão de falar, preciso arrumar um lugar para o Roberto Rivelino, vai jogar com a 11? Porque talvez outros treinadores falavam, vai para a reserva, né? Isso foi ousado. Foi. Eu botei dentro de campo, vamos dizer assim, 5 camisa 10. Gerson, Pelé, Rivelino e o... Gerson, Pelé, Rivelino... Jairzinho e o Tostão. Hoje a gente não tem um, na época vocês botou 5. É verdade, mas aí eu arrumei uma maneira da seleção jogar, porque esses 5 não era de fazer uma marcação em cima. Então o que é que eu pensei? Para jogar com esses 5, porque tinha o meio de campo, chamado meio de campo, era o Clodoaldo e Gerson. Eu coloquei o Rivelino com 10, passou para 11. E aí deixei o Paulo César Caju, que era um senhor jogador, ele ficou no banco. Mas fazendo a coisa com consciência que ia dar certo. E de fato, a seleção brasileira, em 70, foi qualquer coisa espetacular. Ô, Zagallo, mas quando o senhor foi lá e fez essa inovação tudo, porque toda inovação gera sempre um certo preconceito. A imprensa na época te deu muita porrada, bateu muito. O Zagallo tá louco, como é que põe Rivelino com a 11, 5 camisas 10 num time só? Tomou muito. Tinha muita crítica ou não? Olha aqui, ó, não foi crítica, porque eu peguei a seleção das mãos do Saldanha dentro de um 4-2-4. Certo. E se eu, em 1958, era o jogador que fazia uma função de terceiro homem, fazendo um 4-3-3. Isso mudou a minha ideia, saindo de jogador para treinador, pensando inicialmente num 4-3-3. Mas eu acabei mudando com esses 5. Eu comecei a fazer um bloco. Eu não marcava em cima, eu não marcava lá em cima. Eu marcava do grande círculo. Ali é que nós começávamos com a marcação efetiva da amarelinha. É engraçado, né? A gente vê hoje, tudo que está muita coisa que se faz hoje, o moderno, o novo, o senhor começou a fazer em 58 jogando. Não tenha dúvida. A única diferença é que naquela época nós não tínhamos o preparo físico que tem hoje. Hoje se corre mais. Hoje se corre mais. Não pode fazer comparação. Mas a época do futebol de vai e vem já era feita há muito tempo. Zagallo, o senhor assiste, continua assistindo muito futebol? Senhor, não. Eu estou com 88, mas você. Tá bom. Zagallo, você assiste futebol? Você gosta de ficar assistindo muito jogo ainda ou não? Você tem paciência? O que é que eu vou fazer se não vê o futebol? Vejo futebol? Vejo futebol, vejo basquete, vejo vôlei, vejo tudo quanto é esporte. Ô Zagallo, quando você ouve que às vezes fala assim, pô, o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, os caras estão no nível do Pelé, você concorda? Não. Estão muito longe, não tem nem como comparar? Não, eu acho que nem deve comparar. Nem deve comparar. Claro que o Messi, para mim, é o melhor deles todos. O Ronaldo e... O Messi e o Cristiano Ronaldo são os melhores. São os melhores.
E o Pelé ficam fazendo comparação, não tem que fazer comparação. Eles têm que botar numa estátua e ficar olhando e dizer, pô, esse cara jogou pra burro. E de fato tinha que ficar ali falando até com a estátua. Como é que é, Pelé? Você de fato jogou isso tudo? E aí ele vai dizer, não precisava isso. Eu jogava o que Deus me deu. E vocês, do outro lado, gostavam daquilo que eu fazia. Então eu continuo não fazendo comparação. Esse foi o melhor de todos. Ô Zagallo, como é que foi para você dirigir o Pelé? Porque você jogou com ele 2 Copas do Mundo e depois você foi dirigir com ele, né, em 70. Como é que era a tua relação com ele, que jogava junto e de repente foi ser técnico? O Pelé era um cara que... todo mundo fala que jogou com ele, que ele era super humilde, de grupo, que não tinha regalia, que não tinha nada, que fazia tudo igual a todo mundo. Na hora de dar uma instrução para ele também, mesma coisa, o Pelé sempre ouvia tudo certinho. Olha, o meu início com o Pelé, a seleção foi para São Paulo. E lá eu encontrei Pelé. E aí, pô, quem é aquele escurinho que está ali? Porque eu não conheço. Mas se está convocado, é porque ele é bom jogador. E falei com ele normalmente, e depois, no andamento dos treinamentos, é que eu sabia, podia contar com aquele futebol vistoso, mesmo com 17 anos. Mas te surpreendeu assim no treino, olhar ele e falar, caramba, ele no treino também já fazia as loucuras todas? Eu vou te contar uma história. O primeiro encontro, eu como técnico, já não estou falando como companheiro de campo de 58 e 62. Como técnico, eu tive um conhecimento maior. E nessa volta, porque ele foi jogar em 66, ele até se machucou. O Pelé botou a mão no meu ombro e disse assim, Zagallo, pode me barrar, mas não faça uma sacanagem comigo, não. Eu digo, você está maluco, rapaz? É você e mais 10. É porque ele estava sendo... Estava acontecendo um fato que queriam botar ele como cego e ele ia ser barrado do time. É mesmo? Pelo Saldanha. Eita! Então isso foi uma maneira de amizade que nós tivemos entre 58 e 62. Nos afastamos em 66, porque eu já não estava ali. E quando eu peguei em 70, eu entrei no lugar do Saldanha, apesar do Saldanha até ter sido colocado em primeiro lugar na fase de classificação. Vamos dar mérito também aí ao Saldanha, mas a realidade de um Pelé falar comigo, não faça uma sacanagem, era verdadeiro. E aí eu digo assim, ó, é você e mais 10. Esquece. Vai jogar tua bolinha, né? Eu estou satisfeito com ela. Então você vai jogar
só vai sair se machucar. Então, eu conheci o Pelé com 17, o Pelé, isso no treinamento, o Pelé em 58, que foi para lá machucado, jogou estreia contra a Rússia, foi o jogo que entrou o Pelé, Garrincha e o Zito, e foi a estreia deles. Você não imagina como foi o treino. O treinamento nosso ficava a uns 150 metros de distância do Rindas, que é o hotel da concentração. Estava super lotado de fotógrafos de toda a parte do mundo. E aí ia ver o jogo. Quando o Fiola viu aquilo, ele mudou todo o time de posição. O que eles queriam ver, não viram. Ficou para o jogo contra a Rússia. E contra a Rússia eu tive uma felicidade de ser o dono da verdade. Eu era um espectador. Os 5 primeiros minutos, a bola não saiu do lado direito. Garrincha e o Pelé, e eu na esquerda. Eu era um privilegiado. Eu estava vendo ali o jogo. Garrincha e Pelé jogando. E a bola não chegou nesses 5 minutos, eles fizeram tudo. Avançaram, chutaram, bola lá atrás, voltou. E foi um jogo em que o Vavá era o meio ponta de lança, né? E o Vavá fez os 2 gols. Ganhamos de 2-0. E o Pelé começou a ser o Pelé. E de 58 para 70 é outra coisa, né? E o Brasil acabou fazendo uma festa, deu uma alegria ao povo do México, porque o México saiu da Copa. Então os mexicanos escolheram o Brasil como adotaram como para torcer. Exatamente. Então foi fantástico o que aconteceu. O Jairzinho que jogou pela ponta direita, ele era o 10 do Botafogo. E foi jogar com a 7. Exatamente. E o Jairzinho, ele fez 1 gol por cada jogo. Ele fez 7 gols na Copa do Mundo. É o único? O único. Ô, Zagallo, deixa eu te perguntar um negócio. Você viveu os anos mais do que dourados do futebol brasileiro, que foram os anos que, se a gente hoje, quando vai viajar para qualquer lugar do mundo, os caras falam do nosso futebol, porque começou ali, foi aí que começou tudo. A gente colhe os frutos daquela época. Vamos passar um pouco aquela época, uns tempos mais recentes. Ô Zagallo, você colocaria Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, são jogadores de um nível, esquece o Pelé, de um nível de 70, de 58, 62, são gênios. São excelentes jogadores, todos eles. Todos eles. Voltar um passado, já sem um Pelé, veio uma nova camada, uma camada de bons, excelentes jogadores. E por que hoje a gente não consegue ter mais
Ou a gente tem e nós estamos chatos demais, ou o senhor acha que... Não. Por que a gente, desde 2007, ô Zagallo, são 12 anos, vamos para 13, hein? Ano que... Aí, ó, ano que vem 13. Quem sabe a gente ganha no que vem o Neymar. Há 12 anos que a gente não ganha um jogador brasileiro, por exemplo, ele é o melhor do mundo. Cadê nossos craques, nossos gênios? Mas o que aconteceu? Na época que eu jogava, do passado, do Pelé, os jogadores brasileiros não iam para a Europa. Hoje, o jogador vai, às vezes nem joga aqui e está jogando na Europa. Ô Zagallo, o Neymar é um gênio? O Neymar é fora de série? É. E o que está faltando para ele, na tua opinião? Se o senhor encontrasse o Neymar e o Neymar falasse, Zagallo, me dá um conselho, o que o senhor falaria? Qual é o conselho que eu vou dar? Futebol ele tem. Né? O senhor deu pro Pelé, o senhor falou pro Pelé em 70. Exatamente. Joga a tua bolinha aí. Mas ele teve aí muitas contusões, e também saiu cedo do Brasil, mas eu considero um excelente jogador. Vai fazer falta. Quer dizer, vai fazer falta enquanto ele estivesse machucado. Depois ele vai entrar em forma, porque ele não está em forma ainda. Ele voltou para o Paris Saint-Germain, ainda fora de treinamento legal. E ele deve vir para Copa América. E ali ele vai pegar, ali é que ele vai começar a desenvolver o seu verdadeiro futebol. Imagina no que vem ele eleito o melhor do mundo, justo quando completar 13 anos que não ganha um brasileiro? 13? De onde surgiu? É desde criança que o senhor tem esse negócio com 13? Não, o 13 veio com a minha mulher, que ela era devota de Santo Antônio, dia 13 de junho. E aí, depois que eu comecei a ser técnico, eu adotei o 13. Por causa... E deu um pouco certo, né? Deu um pouco certo, né? Exatamente. E o 13 está sendo badalado até hoje. Até hoje. Ô Zagallo, você sempre foi um cara sério, você não era cara de polêmica e tal. Mas tem 2 episódios seus que ficaram marcados. E foi por quê? Porque você precisava explodir mesmo. Um foi quando você fez o aviãozinho, que foi legal pra caramba, o aviãozinho na África do Sul. E o outro é aquela famosa frase que virou um jargão, que estão aí, vocês vão ter que me engolir. O aviãozinho primeiro. Aquele treinador lá, o senhor estava com ele na garganta lá da África do Sul? Tava. Eu acho que ele era escocês, né? Eu acho que ele era escocês. E o cara, veio querer gozar na minha cara, lá na África, porque ele veio primeiro fazendo gozação, porque eles fizeram 1-0, fizeram 2-0, aí nós fizemos 2-1, fizemos 2-2, eu digo, meu Deus do céu. Ai, que demais! Se virar, a coisa vai virar. Vai virar de lado. E quando virou de lado, porque foi um gol até do Bebeto, aquele sem pulos. Pra variar, né? Aí eu não falei nada com ninguém. Eu saí, aí veio atrás, veio
Agora me deu. Hein? Não foi o Primanato, foi o Américo. O Américo Faria? É. Vinho eu, o Américo, o massagista, porque fizemos uma frota de avião. Foi até a cara do Foi sensacional. Foi 3-2. Eu digo assim, pô, queria gozar com a minha cara. Não deu. Olha, Zagallo, eu vou te falar, nessa encarnação, nessa aqui, não tem um cidadão no mundo que pode tirar sarro, porque 4 mundiais, né? É verdade. Você está falando a verdade. Pô, nessa aqui ninguém pode. É isso aí. Bom, Zagallo, essa história do aviãozinho é sensacional. E vocês vão ter que me engolir, porque quando a câmera pega você, Zagallo, você estava nervoso aquela hora lá. Estava, porque o que eu estava pensando estava guardado. Eu não sabia o que eu ia falar, porque eu só podia dar uma resposta se fosse campeão. Mas aquela resposta era para quem? Para a imprensa, para a torcida, para quem? Para todo mundo? Tinha dois. Eu até falei que eu não falaria o nome. Agora fala, qual é o problema? Já passou? Você sempre deu a volta por cima de tudo? Foram para 2 pessoas que começaram a... Jornalista, o senhor está falando? Jornalista, lá de São Paulo. Da minha terra. Tua terra. Jorei Soares. Que faleceu. E o... Até o outro está engajado. O que foi. É. Porque eles começaram a detonar durante os jogos, que eu ia sair, que o Vitinho que o outro. E eu não podia falar nada. Eu só podia dar uma resposta com a vitória. E aconteceu. Em 97 nós ganhamos o título. E aí então eu estava preso aquilo ali, mas eu não sabia o que eu ia falar. Na hora que saiu, vocês vão ter que me engolir. E de fato essa frase ficou marcada para o resto da vida. Até o nosso presidente, quando foi no jogo do Avaí, ele foi até lá me dar uns parabéns, né? Aí ele fez assim, né? Ele disse assim, vocês vão ter que me engolir. Isso partido do Bolsonaro, né? Então, marcou pro resto da vida. Virou um jargão. Muita gente usa até hoje. É verdade. Vocês vão ter que me engolir. É isso aí. Gente do céu, sensacional. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o intervalo, mas antes do intervalo, tem uma galera aí querendo mandar um abraço especial, uma homenagem para Mário Jorge Lobo Zagallo, o maior de todos, gente. É o único nesse planeta, viu? Você que nasceu agora aí, só ele tem 4 mundiais, certo? Só o Zagallo. Nessa encarnação ninguém bate ele não. Vamos ver e daqui a pouco a gente volta com mais Zagallo no Aqui com o Benji, especialíssimo. Mestre dos mestres. Eu estou cansado de dizer, inclusive já falei na CBF, na porta daquele monumento tem que ter a estátua deste homem, que antes de pisar no primeiro degrau, tem que olhar para ele. Esse é o mestre nosso. E a emoção de ter jogado com ele e ter sido treinado por ele, tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira.
Mestre, eu falo por mim e por todos. Essa é a homenagem que eu presto a você. Bacana. O Gerson, eu tive a felicidade de conviver com ele. Eu dirigindo no Botafogo, dentro da própria seleção, o próprio Gerson comentou sobre isso. E não é porque ele me elogiou. Antes disso, eu comentei que eu, fazendo uma entrevista, eu coloquei o Gerson como o melhor meia esquerda do Brasil. Até na época, o Zizinho ficou aborrecido comigo, mas eu não tive oportunidade de ver o Ziza jogando. Todo mundo falava muito bem dele, mas eu só podia falar de uma pessoa que eu convivi como jogador. Eu joguei com ele, fui técnico dele, então eu considero, e não vou mudar minha ideia nunca, o Gerson foi o melhor 10 meia esquerda que me proporcionou dentro da minha vida futebolística. Querido amigo, jogador e treinador Mário Lobo Zagallo, que maravilha nesse exato momento estar transmitindo a minha alegria de ter convivido com você dentro desses 3 expoentes que eu coloquei. Como jogador, você me deu a oportunidade de jogar com você. Como treinador, você me deu a oportunidade de nós sermos tricampeões do mundo. Para mim é uma gratificação muito grande. Desejo a você muita saúde, muitas felicidades com todos os seus e possamos dar continuidade neste projeto nosso em relação ao que é o futebol. Um abraço, até breve. Eu só posso tecer elogios. Você, dentro de uma Copa do Mundo, você foi o único jogador que fez 7 gols, 1 em cada jogo. Quer mais? Eu acho, de fato, que você realizou foi bom para burro. Um abração e até a próxima. Zagallo, um forte abraço. Os grandes mestres não ensinam, eles inspiram. Tu inspira uma classe e é o representante de uma classe inteira que nós nos orgulhamos muito. Pela pessoa e pelos conhecimentos profissionais extremamente atuais. Para mim, ele é uma pessoa de um talento, de uma expressão de palavras que somente ele sabe fazer. Ele sabe treinar, vi um treinamento dele e eu gosto demais do Tite. Estamos juntos, estaremos sempre juntos. O que é que eu posso falar do senhor? Acho que o senhor conquistou tudo como jogador, como treinador, principalmente na seleção, em clubes, em tudo. O senhor conquistou tudo. O que eu tenho mais é que agradecer por ter sido convocado pelo senhor para as Olimpíadas de 96, pelo Mundial de 98. Acho que o senhor marcou a minha vida. O senhor merece tantas e tantas homenagens por tudo que o senhor fez pelo futebol brasileiro. O senhor é nota 1000. Obrigado mesmo, professor, por tudo que o senhor fez na minha vida. E pelo Brasil, né? Por tudo que o senhor fez pelo Brasil. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço. O Rivaldo demonstrou dentro de campo que ele é um excelente jogador. Até na própria convocação em 96, em que nós estávamos ganhando um jogo de 2-0 da Nigéria, e eu coloquei o Rivaldo num momento em que ele, numa jogada, ele perdeu a bola e
a Nigéria conquistou a classificação. Nós saímos fora da competição. Mas eu falei para ele que ele não tinha culpa nenhuma, né? Ele seria sempre um grande jogador e eu, quando o vejo, me dá boas lembranças. Um abraço de coração para o Rivaldo. Querido Zagallo, um beijo no teu coração. Eu tive o privilégio de trabalhar contigo, tive o privilégio de ser levado para o Flamengo por você como treinador e depois ter sido convocado para a seleção brasileira em 94, você como auxiliar técnico. Você marcou a minha vida pelo teu entusiasmo, pela tua motivação, pela tua sabedoria, pela tua leitura tática, tudo que você contribuía. Porque afinal de contas você era treinador, você foi campeão do mundo, tricampeão do mundo, né? Na realidade você é o único verdadeiramente tetra, né? 2 vezes como jogador, uma como treinador e uma como auxiliar técnico. Quero dizer que você é um fenômeno, você realmente é um cara que marcou história no futebol brasileiro e uma pessoa muito querida. Além de ter sido um grande profissional em todas essas áreas que eu falei, você é um cara que marcou o nosso coração. Te amo. Eu tenho que agradecer ao Jorginho, não só como jogador, que foi da própria seleção brasileira, e as palavras que você acabou de falar sobre a minha pessoa, eu fico assim, alegre, evidente, contente de falar que você foi, para mim, um excelente lateral direito, e agora eu estou vendo a tua vida como técnico, e eu estou sempre ligando na televisão onde você está agindo como técnico. Agora, se não me falha a memória, você está no Curitiba, não é? E antes estava na Ponte Preta. Eu continuo te seguindo. Um abração de coração pela tua vida também como jogador e essa de treinador que você está começando. Fala, meu parceiro Benja, satisfação novamente estar no Aqui com Benja e hoje para o meu mestre, homenagem sempre. Zagallo, eu te amo. Você é um cara sensacional, uma pessoa importantíssima para a minha carreira. Você é uma referência como homem, como ser humano, como profissional. Você é um dos maiores vencedores e na história do nosso futebol, com certeza o seu nome está no topo. Eu agradeço muito a Deus por ter convivido com você, por esse período todo, né? Por ter conquistado uma Copa do Mundo ao seu lado, e você foi uma peça fundamental para a minha atuação na seleção brasileira. Obrigado por tudo, Zagallo. Você merece todas as homenagens, reverências. Zagallo, o maior de todos. Obrigado, Zinho. Eu te vi recente agora lá na CBF. Nós conversamos e você sempre foi solícito comigo e você sempre me lembra como se eu estivesse dentro do campo. Você fazia a mesma função que eu fazia. Então eu estou sempre batendo palma para você e espero que você tenha uma longa vida dentro da própria televisão agora. Você mudou de rumo, mas está sempre dentro do futebol. Um abraço grandioso, de coração para vocêzinho. É bom falar sempre de você. Aqui com o Benja hoje, meu Deus do céu, Mário Jorge Lobo Zagallo. Vou te falar, Zagallo, nos programas, acho que o mais emocionante que eu fiz até hoje. Porque, Zagallo, você representa o futebol brasileiro, você é sinônimo de vitória, você é sinônimo de sucesso. Quando você começou a jogar, Zagallo, você um dia imaginou que ia fazer o que você fez
de ser o único nesse universo, nesse planeta. Não, jamais. Você imaginou chegar nesse patamar que você chegou, Zagallo? Jamais pensei. Um Pelé era fácil para falar. Ele poderia dizer que ele pensava, porque de fato ele era, desde garoto, que estava acima de todos. Mas eu era um jogador comum. E que tive esse sucesso na minha vida, como jogador, né? Como treinador. Eu tenho que agradecer a Deus de me ter proporcionado essa alegria, essa situação eu não tenho nem palavras para chegar e falar. Porque eu ganhei junto com todo mundo, junto com os jogadores e preparadores físicos. Claro, como técnico, eu emendei uma vida ganhando. De fato, a minha vida é vitória. Claro que perdemos também, mas a minha vida é cheia de... Zagallo virou um sinônimo de sucesso. Zagallo é sinônimo de vitória. Zagallo, você com esse teu currículo, com a tua história, olhando o futebol brasileiro de hoje, o que você acha, e que está um alvoroço aí no meio do futebol, dessa história dos treinadores estrangeiros? Tem o Jorge Jesus, português, que fez, na minha opinião, ele entrou para a história do Flamengo, que esse cara fez, e ainda mexeu com a estrutura do futebol brasileiro. O Sampaoli, que estava no Santos, saiu agora, o argentino. Mas o que você acha? É importante ter treinador estrangeiro aqui? Você admitiria um dia ter um treinador estrangeiro dirigindo uma seleção brasileira? Não, eu não penso dessa maneira. Nós temos treinadores brasileiros capazes de dirigir a seleção brasileira. Agora, se falar no Jesus, para mim foi uma alegria muito grande o que ele proporcionou à equipe do Flamengo. O futebol para frente. A gente é um futebol para frente. É um futebol para frente, mas que tem o para trás também. Que se não tivesse o vai e vem, não chegava a lugar nenhum. Então, o Jesus foi fantástico. E dava alegria, até eu vendo na própria televisão, porque eu só fui ver o último jogo do Flamengo contra o Avaí. Que foi um chocolate lá, exatamente. Foi jogo de 6-1. Até o meu filho estava lá comigo, né, claro. Ele disse, isso vai ser 6-1. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, não pode ser. Né? Eles fizeram um gol, não, eu digo, meu Deus, não vai dar. Aí começou aquela avalanche, né? Dava gosto ver o Flamengo jogar. Dava gosto. Um futebol dirigido pelo Jesus e o número de jogadores que o Flamengo conseguiu reunir para evoluir esse tipo de jogo. Quando do meio campo para frente, em que os dois laterais ainda apoiavam também, poxa, você sabia de qual vai sair gol daqui a pouco. Você confiava naquilo que eu estava vendo. E quem proporcionou isso foi o Jesus, com a sua maneira de, bom, vamos fazer isso. E ele fez dessa maneira, os jogadores sem posição fixa, mas as funções eram bem feitas de cada um, mesmo quando estava fora de suas posições. Então, tem que bater palma para o Jesus e para os jogadores do Flamengo, pelo que mostrou nesse Brasileirão,
Nunca nenhum técnico, nenhum conseguiu fazer 90 pontos dentro de uma competição. Foi impressionante. 86 gols marcados agora. Exatamente. 86. É incrível, foi incrível. Tem que bater palma para os jogadores e para o técnico. Ô Zagallo, entrar no Maracanã te dá emoção ainda? Você entrou, foi ver o jogo lá, quando você chega no Maraca lá, te emociona? Dá um frio na barriga ainda? Bate uma emoção a mais? Apesar de estar acostumado, né? E na minha época também ganhando, né? Eu fui 2 vezes né? Como jogador e como técnico. É que se eu fosse falar todos os teus títulos aqui, não tem problema. A gente vai ficar 1 hora aqui falando título disso, título daquilo. Então foi fantástico. Foi fantástico. Ô Zagallo, como é que foi a tua experiência em São Paulo, no futebol paulista, dirigindo a Portuguesa? Foi uma experiência legal? Foi. Tanto eu fui, porque eu nunca tinha saído do futebol carioca, né? E aí teve o convite da Portuguesa, eu digo, eu vou lá. E fizemos uma campanha muito boa. Nós íamos disputar, inclusive, o quadrangular final, né? E perdemos um pênalti dentro de casa, que nós poderíamos jogar contra o Palmeiras, perder, não tinha problema. Mas nós não ganhamos e aí acabou o trabalho, mas foi um bom trabalho. Quando você foi para São Paulo, Zagallo, é uma impressão minha, eu não trabalhava ainda, eu era garoto, mas eu sentia que era uma época que havia um bairrismo ainda. Tinha muito aquela coisa, cariocas contra paulistas. Mas foi muito bom. Mas tinha isso, Zagallo? Você acha que tinha naquela época? Se tinha. Eu fui muito bem quisto em São Paulo. Você sente o público, o povo. Quando você sai, você vai no shopping, né? E todo mundo. Então vou te contar uma história que você não sabe. Então fala então. Na época da Portuguesa, tinha um gerente lá que trabalhava contigo, que era o Biro. Lembra do Biro? Lembro. Eu conhecia ele. Um dia eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Biro, você precisa realizar um sonho meu. Ele falou, o que foi? Eu preciso conhecer o Zagallo. E fui um dia no treino da Portuguesa e ele deixou eu entrar lá no Canindé. E eu fui, naquela época não tinha celular, não tinha 4.000 selfies contigo, mas não tinha. E eu te cumprimentei lá no treino, você foi super simpático comigo. Foi um dia na Portuguesa. Eu te conheci lá, pessoalmente, que eu pude te dar a mão. Você falou, pô, obrigado, conversamos lá uns 5 minutos no gramado. Se tinha essa diferença, eu fui para a Portuguesa e acreditando que ia ser muito bom para mim. No futebol, você teve medo algum dia de alguma coisa? Na hora que o Baggio foi bater aquele pênalti, o que estava passando na tua cabeça, Zagallo? Aí eu estava com o Santo Antônio na mão e eu estava em pé, o Petri ia bater a falta, e eu olhei para o lado e estava o Joel Santana. Isso nós estamos falando do Flamengo e Vasco. Aquele gol... Do Tri. Tá, não, eu tinha falado do pênalti do Baggio. Não, mas tá bom. Não, mas esse gol é interessante, do pênalti, da falta, porque eu lembro que até o juiz era o Léo Feldman. Eu lembro que você estava aqui rezando. O Vasco era campeão ali. Era campeão. Estava em cima do laço já. E estava o Joel, né? E o Eurico, largando aquela baforada, né? Aquele charuto dele. E o Pet estava colocando a bola lá da intermediária. E você só rezava? Eu estava de Santo Antônio na bola. Quando a bola entrou,
O senhor ficou louco? Meu Deus, eu chorei pra cacete. Foi fantástico. Foi fantástico. E a torcida do Flamengo lotou aquilo lá, que nós só podíamos ser tricampeões com 2 gols de diferença. E imagine você faz 1-0, no intervalo, antes de terminar o intervalo, o Vasco fez 1-1. Aí fomos pro vestiário. Como técnico de time, aquele foi o teu jogo mais emocionante? Foi. Como técnico de time? Foi. O gol do Pet em 2001, né? 2001, exatamente. Foi fantástico. E era uma coisa que você já não esperava. É como esse Flamengo e River, né? Estava 0-0. Estava 0-0, faltam 5 minutos. Eu digo, meu Deus do céu. Eu não vi o Flamengo perder, vou ver aqui. O Flamengo é o teu time de coração? Eu sou seleção brasileira. Eu não quero magoar ninguém. Ô, Zagallo, mas eu tenho... então, deixa eu te perguntar. Aí, e no pênalti do Bádio, também você só rezava em 94? Aquela eu estava prestando atenção. E o Parreira estava do meu lado. O Parreira era o técnico. Um grande parceiro. É. Eu levei ele para o Quais comigo, trabalhamos juntos. Mas aí ele ia bater o Bádio. O Bádio ia bater o pênalti. Aí eu cheguei pro Parreira, olha, nós vamos ser tetracampeões agora. Porque ele não quis ver. Ele não quis ver. Aí o Bádio foi quando chutou a bola, que ela foi parar lá na arquibancada. Pelo amor de Deus. O que você falou na hora? Pô, não precisa falar, era gritar, pô. Gritar, né? Tetracampeão, pô. Em cima da Itália. Pelo amor de Deus. Ô Zagallo, daqui a pouco tem um negócio muito legal, mas eu preciso fazer a última pergunta sacana. Eu pensei em fazer só 3 sacanas. Eu já ouvi, eu não peguei a seleção de 70, eu nasci em 69, eu vi, não acompanhei na época, fui ver os jogos depois, mas não vivi aquela época. Mas já vi gente falar que o único jogador que jogaria naquela seleção dos tempos mais pra cá seria o Romário. O Romário jogaria naquela seleção de 70? Em 70? É. 70 não. Não? Não. Nós tínhamos o Tostão, dentro do contexto, ele produziu o que produziu e iria ser mais útil, apesar do Romário ser um bom jogador. Mas na de 70 não entrava, não. Ô Zagallo, agora nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que acho que você conhece um pouco e a gente queria que você visse. Pode ser? Pode. Certeza? Posso colocar aí? Pode. Então tá bom, vamos ver aí. Pai, falar de você, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque é uma honra para mim ser teu filho. Eu com 56 anos, esses anos todos, estar do seu lado, e de uns anos para cá a gente está mais próximo ainda. Eu tendo a oportunidade de cuidar de você, quer dizer, sou a pessoa que é responsável por você. É um privilégio que qualquer pessoa do mundo gostaria de estar no meu lugar. Zagallo, esse que passou aí que você viu, o senhor conhece um pouquinho, né? Conheço. Desde que ele nasceu. E hoje eu posso considerá-lo como o meu melhor filho. Eu tenho 4 filhos, mas o único que está se dedicando a mim nesse final de vida é ele, Mário César Zagallo. Ou melhor dizendo, Mário Jorge Lobo Zagallo
é o pai do Mário César Zagallo. É ele que é meu braço esquerdo, ou se melhor dizendo, o braço direito, em que ele faz tudo para mim. Se não fosse ele, eu não sei o que poderia acontecer. Porque a minha vida toda agora está entregue a ele. Eu vou para o hospital, ou eu vou sair do hospital. Ele está sempre presente na minha vida. Obrigado. Eu tenho que te agradecer, pai. Tem que agradecer nada. É feito com carinho. Obrigado. Obrigado. Beijo. Desculpa. Valeu, Benja. Valeu. Nossa. Felizmente eu tenho ele na minha vida. Zagallo, sempre. Puxa vida. Obrigado, Zagallo. Caramba, viu? A gente tenta se controlar aqui, é difícil. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo que você fez pro futebol brasileiro. Obrigado que você fez pelo Brasil. E nós temos muito tempo ainda para... Vamos ter várias entrevistas ainda aqui. Sem palavras, Zagallo. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Entrevistei uma lenda. Eu agradecer a você pelo programa, né? Me proporcionando para o público de todo o Brasil. E eu me sinto assim muito satisfeito, muito honrado com o que você fez para mim. Não, imagina, não fiz nada, Zagallo. Quem fez foi você. A gente só tem que te agradecer. O Brasil tem que te agradecer. Obrigado, Zagallo. Obrigado. Inesquecível, histórico, épico, para guardar para sempre. Mário Jorge Lobo Zagallo, 4 mundiais. Só ele tem, só ele vai ter. Semana que vem estamos de volta. Valeu.